Abramos mais uma vez a Escritura Sagrada, 1 de Pedro, capítulo 3. A nossa leitura está no versículo 8 até o versículo de número 12. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Palavras do Senhor. Oremos. Pai bondoso, nós buscamos a Tua face com sede de Ti. O nosso objetivo é descobrir a Tua vontade, em conhecendo essa vontade, praticarmos na dependência do Teu Espírito Santo, mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos redimiu e nos resgatou. Pedimos a Ti que o Teu Espírito traga os nossos corações cativos a Ti mesmo, para compreendermos a Tua palavra e que o Teu nome seja honrado e glorificado nas nossas ações, não só nesse momento, mas posteriores ao recebimento da Tua palavra. Te engrandecemos por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Tomem assento, amados. Como viver em uma sociedade hostil à nossa fé é o nosso tema mandante. Chegamos no trecho em que a instrução apostólica, debaixo de inspiração divina, nós devemos responder a uma sociedade hostil à nossa fé com um procedimento, tendo um procedimento exemplar. Esse procedimento exemplar, no trecho que nós estamos vendo desde a semana passada, diz que nós precisamos nos afastar do mal. Nós precisamos nos afastar do mal. Versículo 11, aparte-se do mal. Quando no domingo passado nós pensamos sobre isso e como esse mal está ao nosso redor. E esse mal está no nosso interior e se materializa nas coisas que estão ao nosso redor. E como nós devemos nos afastar de toda a aparência do mal, de todo o mal que o nosso coração deseja e de todo o mal que está ofertado a nós na sociedade em que vivemos. Mas não é suficiente apenas nos afastarmos do mal. A Escritura está dizendo que, além de nos apartar do mal, nós precisamos praticar o que é bom.
Não é suficiente só não fazer o mal. Nós precisamos praticar o que é bom. E nós vamos pensar o que é bom a partir de um princípio fundal e mandante. Quando o apóstolo Paulo, também instruindo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele está dizendo: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que honra o Senhor, isso deve ocupar o pensamento de vocês. Então, o princípio fundal e mandante para se fazer o que é bom é justamente descobrirmos a vontade de Deus e a praticarmos integralmente. Foi essa a instrução para a comunidade de Pedro na Ásia Menor. E essa instrução para nós, por se tratar da palavra de Deus, ela é atemporal. Nós só precisamos contextualizar com a nossa realidade, também de peregrinos e forasteiros, no mundo que nos odeia. É essa a situação. E enquanto vamos andando, até que se manifeste a nossa pátria definitiva, o nosso lugar de habitação eterna, nós vamos então deixando o mal e nós vamos fazendo o que é bom. E o que é bom só pode ser feito a partir daquele que é todo bondade. Deus, o nosso Salvador. Quando eu tenho lhes dito já há muito tempo, todos os nossos relacionamentos com pessoas e com coisas deve derivar do relacionamento que temos com Deus, porque ali está a infinita bondade, e a partir desse relacionamento com Deus, nós vamos então conseguir praticar o que é bom em nossos relacionamentos com pessoas e com coisas, e Deus assim é glorificado e honrado. Mas, tendo entendido isso, um dos aspectos do que é bom, do que é praticar o que é bom, o apóstolo Pedro agora nos diz: busque a paz. Busque a paz. Um dos aspectos do que é fazer o que é bom, buscar a paz. Olha, essa palavra é uma palavra muito mencionada, muito proferida e pouco praticada. Nós temos ao redor do mundo inúmeras guerras, e pelo menos 2 delas agora estão preocupando muito o mundo inteiro, a saber, a guerra de Israel contra os terroristas lá da sua circunvizinhança, e a guerra da Rússia com a Ucrânia. Essas 2 guerras têm preocupado as pessoas de tal maneira a levar os fanáticos e algumas pessoas, irmãos nossos, pessoas de boa vontade, de boa intenção, a começar a tentar ler o Apocalipse a partir destas guerras, e uma preocupação generalizada sobre isso, e várias outras guerras. O mundo nunca conseguiu estar em paz, porque se levanta contra Deus, resiste a Deus. Então, se você não tem uma guerra de uma nação contra uma outra nação, você tem de uma etnia contra outra, você tem de uma tribo contra outra, e você tem de membros da mesma tribo uns com os outros, e essa guerra ela é iminente, a chamada também guerra urbana, elas estão acontecendo o tempo todo. E as pessoas dizem: nós queremos paz. Mas o que significa paz para uma pessoa ou para um país, uma nação que está guerreando contra outro? Se renda e se submeta a mim. Faça valer todas as minhas vontades que têm a ver com você. Claro que numa guerra tem sempre alguém agredindo e alguém se defendendo. Mas a ideia é dos que guerreiam: eu quero que você se submeta a mim e cumpra as minhas vontades com relação a você. Me ceda o seu espaço, me dê as suas riquezas, me dê o que você tem de melhor, cale a boca e me obedeça no 100%. Essa é a ideia de quem está em guerra. E aí os negociantes da paz vão chegar lá e ele diz: não é simples, eu paro de bombardear agora, eu acabo com a guerra agora. É só acontecer isso.
O que se defende, por exemplo, está dizendo, não, eu quero a paz. Mas para eu querer essa paz, para que essa paz se estabeleça, eu também tenho algumas vontades sobre essa paz. Eu também tenho regras para que essa paz se estabeleça. E essas regras têm a ver justamente com os meus ideais de nação, de tribo, de língua, de país, enfim. Mesmo que se defende, tem lá algumas exigências para que se estabeleça a paz. Os que promovem a paz, na verdade, esses que aparecem na televisão, eles são justamente os promotores da guerra. São eles quem provocam essa guerra. E o estar lá como negociante e agente de paz deixa eu ver o quanto eu posso lucrar, estando do lado de quem está ganhando a guerra, e que vantagens eu posso tirar daquele que está apanhando na briga. Eu quero estar ali no meio da guerra como um agente para promover a paz. Isso falando de nações, isso falando do que está ao redor do mundo. Aquela bandeira da ONU conta para nada. A ONU é a maior promotora das guerras ao redor do mundo. E ela lucra com isso. E ela se estabelece com isso. E ela impõe o seu poder sobre as nações através das guerras, não das missões de paz. Aquelas missões de paz nada mais são do que gasolina no fogo. Eles estão ali para tirar benefícios. Mas existem aqueles idealistas, homens, mulheres, que marcham pela paz e querem muito a paz. Mas o que é paz no contexto do entendimento daquelas pessoas que tentam promover a paz entre as nações? Os chamados pacifistas. Os chamados pacifistas. O que eles entendem sobre paz? Nada. É só um ideal para fazer valer a vida, deixar alguma coisa registrada na história, ou momentaneamente aparecer nas mídias como pacifista. Isso falando num contexto geral. Mas aqui Pedro não estava falando de paz entre as nações. Ele estava falando de buscar a paz nos nossos relacionamentos mais próximos. Aqui o contexto é relacionamento familiar, relacionamento congregacional, relacionamento com a comunidade de fé e relacionamento com a sociedade que imediatamente está ao nosso redor. Pedro está trabalhando essa questão de paz nesse contexto, não num contexto mundial, num contexto de nações. O que ele está olhando e dizer, olha, vocês que são forasteiros e peregrinos, vocês que se converteram a Jesus e por isso são perseguidos, a missão de vocês, dentro do que eu estou falando sobre fazer o que é bom, é buscar a paz. Lembra que ele vem falando de uma língua inflamada, que difama, que injuria, e ele está dizendo, bendiga. Agora vocês crentes aqui da minha comunidade de Pedro, eu quero que vocês busquem a paz. Eu quero que vocês, enquanto homens, maridos, como nós já vimos no contexto anterior, eu quero que vocês busquem a paz na vida conjugal. Eu quero que vocês, mulheres e esposa, busquem a paz na vida conjugal. Eu quero que vocês, enquanto funcionários, lá fora, na profissão, busquem a paz no ambiente de trabalho de vocês. Eu quero que vocês, enquanto cidadãos, forasteiros e peregrinos, interagindo com a sociedade onde está a peregrinação de vocês, busquem a paz. E eu quero que vocês, dentro da comunidade de fé, onde haverão conflitos, eu quero que vocês busquem a paz. O que seria paz aqui? É claro que não é fazer valer a minha vontade e os meus desejos para que eu não brigue. Não significa o outro se dobrar diante de mim e não me questionar e acatar as minhas vontades, e no que diz respeito a ele, fazer aquilo que eu quero, para que eu não brigue com ele.
para que eu não tenha nenhuma briga com essa outra pessoa. Não, essa não é a ideia de paz na Bíblia. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, para promover essa paz, ele foi até a cruz do Calvário e ele recebeu sobre si mesmo toda a justa cobrança de Deus, todo o juízo de Deus, toda a justiça de Deus por causa do nosso pecado. Esse é o nosso modelo da busca da paz. Sinceramente, a Bíblia nos ensina e Deus espera que cada crente, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos congregacionais, nos seus relacionamentos sociais, seja um pacificador. Isso é diferente de ser um pacifista. Ser um pacificador. Eu sugeriria para vocês a leitura de um ótimo livro de Ken Sande, um livro intitulado Os Conflitos do Lar e a Escolha do Pacificador. Como é interessante esse diálogo, porque onde estiverem mais de uma pessoa, ali haverão conflitos. Ali nós teremos debate de ideias, diferença de pensamento, óticas diferentes para se ler as coisas que estão acontecendo e pensamentos diferentes para a tomada de decisão. Isso na vida conjugal suscitará conflitos. Agora, esses conflitos não podem se tornar brigas. Uma coisa é você ter um conflito e outra coisa é você ter brigas. Parece a mesma coisa, mas não é. Um conflito significa algo de divergência momentânea ali, onde as ideias se chocam. Mas isso logo é resolvido pela palavra de Deus. Porque na cabeça desse marido e na cabeça dessa esposa está o propósito de implantar a paz. E ambos serão agentes pacificadores no conflito. Isso não vai se tornar uma briga, uma guerra, um desafio de vida, que a sensação que se tem todos os dias é que se está dormindo com um inimigo cruel e traiçoeiro. Não, aí já virou guerra. Quando não há o respeito no tratamento, quando não há o ouvido dedicado a escutar e pensar sobre a ótica do outro, aí já virou briga. Não é mais uma situação de conflito, já virou uma briga, isso vai derivar e vai virar uma guerra. E essas guerras não são pacificadas jamais. Como conselheiro bíblico, eu escuto pessoas e eles dizem: olha, a única forma de eu ter paz agora é o divórcio. A única forma de eu ter paz agora é eu sair de perto dessa pessoa. Mas por que se chegou a esse nível? Por que se chegou a esse nível? Porque nós não tivemos A e B com o mesmo propósito de buscar a paz. De buscar a paz. De pacificar o coração do outro, o coração conflitante do outro, o coração conflituoso do outro, o coração em guerra do outro. Não se teve o propósito de paz, de pacificar. E não se soube como fazer essa pacificação, que não tem a ver com palavras brandas para acalmar o coração momentaneamente, que não tem a ver com fingimento de estar tudo bem para chantagear depois em outra ocasião, que não tem a ver com esmurrar a mesa, o entonar a voz num tom mais alto e mais forte para imprimir medo ao outro que se sujeitará às ideias. Não. Essa paz tem a ver com o Cordeiro da paz, tem a ver com Jesus Cristo, que veio justamente para encher o coração dos seus filhos de paz. Agora, nós sonhamos com essa paz. Pastor, tudo que eu quero é viver em paz. Eu digo, me dê um relatório do que é viver em paz. Não é justamente ter uma escolha pacificadora num conflito. É justamente ninguém me encher a paciência.
A ideia de se viver em paz tem a ver com ninguém me encher a paciência. Eu quero estar isolado. Eu quero construir uma bolha e esse vai ser o meu planeta. E ninguém pode cruzar essas fronteiras sem a minha autorização. E eu só vou autorizar as pessoas a cruzar as fronteiras do meu mundo particular se elas trouxerem um documento assinado que concordam com todas as minhas regras do meu mundo criado só para mim mesmo. Esse tipo de paz é impossível. Mas a paz de que nos fala o apóstolo Pedro está justamente no coração dos homens. É uma coisa que só o próprio Jesus pode trazer. Só o próprio Deus pode impetrar no coração de alguém. Que mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a conflitos, eu posso experimentar essa paz e eu posso transmitir essa paz ao outro. Inclusive o outro que está em guerra comigo. O outro que está em guerra comigo, eu posso transmitir essa paz a ele. Esta é a ideia de Pedro. Esta é a ideia do Espírito Santo para a sua igreja, para o seu povo que é peregrino na terra. Busque a paz. Seja um pacificador. Quem olhar no seu semblante, veja uma disposição amável para a pacificação, para se viver em paz. Faça com que essa paz que experimentamos da parte de Cristo, pois o próprio Deus já cobrou de seu Filho o que Ele deveria cobrar de nós, e esse nos trouxe a paz, e essa paz consiste justamente em saber que Deus não está irado comigo, que os escritos de dívida que constava nos registros de Deus, que depunha contra mim, foram todos cravados com Cristo na cruz. Agora eu tenho paz com Deus. Agora Deus está em paz comigo e eu estou em paz com Deus. E é justamente essa paz que enche o coração dos crentes. E experimentando essa paz, agora essa paz pode transbordar, porque a minha disposição de pacificador é justamente você quer me crucificar? Então está aqui os cravos e o martelo. Me crucifica com Cristo. Eu vou ser o modelo de Cristo. Em alguns momentos eu vou ser a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Eu vou ser o cordeiro mudo que cumprirá a minha missão de paz, não só de viver e experimentar a paz, porque nunca estarei em guerra com você, mas transmitir essa paz a você que quer guerra comigo. Olha, é isso aqui, isso transborda na maneira que as pessoas olham para as pessoas. Isso transborda nas palavras amáveis que você traz às pessoas em momentos de conflito e de guerra. Aqui nesse contexto familiar, o texto bíblico está dizendo, olha só, não responda a sua esposa com amargura. Olha só, não fale com o seu marido de forma desonrosa. Nós já falamos sobre isso nos sermões passados. No contexto familiar, de comunidade cristã, ok, só aqui o pecado é pecado, porque aqui a luz e toda a manifestação das trevas são denunciadas por essa luz. Só o pecado só é pecado na igreja, eu disse isso no sermão passado. Então eu tenho a missão, eu tenho a oportunidade de me manifestar no meio desse conflito congregacional como um pacificador. Não como alguém que escolhe um lado e vamos para a briga, mas como alguém que diz, olha, eu quero que você experimente paz no seu coração sobre isso. Recentemente, mediante um conflito entre bons amigos, eu disse, considere a história do relacionamento de vocês. É incrível, gente, é incrível. Você convive com uma pessoa há 20, 30 anos, e você já deu todas as provas de amor para a vida dessa pessoa, você já serviu essa pessoa, mas da noite para o dia você se torna a pior criatura do mundo, e todo o histórico de serviço, todo o histórico de amor, todo o histórico de carinho, todo o histórico de cuidado vai por água abaixo, porque um coração cheio de conflito e de guerra
desaprendeu a ler uma história relacional. Falando no sermão antepassado, eu dizia de como bem dizer o outro. Você tem oportunidade de publicar todas as qualidades do outro, mas a opção é: deixa eu mostrar os defeitos deles, para que as pessoas tenham ele como um monstro. Mas vem cá, essa pessoa, enquanto cristã, ela não experimentou nada de Deus. Você só consegue ver os pecados dela, você não consegue ver a santidade dela, você só consegue ver os pecados. Isso na hora de um conflito tem que contar. Mas sobretudo a paz que o Senhor comunicou ao meu coração, de que Ele não está mais irado comigo, de que a minha conta já foi paga a Ele, e de que agora eu tenho paz com Ele, é essa mesma medida que eu vou trabalhar. Eu vou buscar isso todos os dias. Essa é a minha missão diária. Eu vou dormir orando e pensando: Senhor, amanhã eu quero pacificar as situações. Eu quero a tua paz. Essa paz não tem a ver com o lugar que eu moro. Essa paz não tem a ver com eu estar isolado. Essa paz não tem a ver com eu não me relacionar. Tem aquelas pessoas fechadas. Elas construíram um mundo só dela, e como eu disse para você, acessar esse mundo, você tem que assinar lá um contrato para ela deixar você cruzar a fronteira. Uma coisa assim perigosa, uma coisa assim vigiada, e no passo mais alto ou torto, saia fora da minha vida. Às vezes eu aconselho pessoas e eu digo: me dê 3 nomes de amigos que são amizades que têm, dependendo da idade de pessoas, uma amizade de 30 anos, me dê 3 nomes, que são amigos teus de 30 anos. Não, porque eu me mudei muito de endereço e tal, era para ter mais amigos. Então, cada lugar que morou, deixa lá 3, 5, 10, ou como diz a música mundana, perdoe o grau elevado de mundanismo, 1 milhão de amigos. 1 milhão de amigos. Não. Então é o seguinte: me dê 2 nomes de quem tem sido seus amigos nos últimos 20 anos. Porque olha só, então tá bom, me dê um nome de um amigo seu dos últimos 10 anos. Alguém cristão como você, alguém que frequenta a tua casa, que sabe da tua vida, alguém que você sabe da vida dele. Me conte histórias de como essa pessoa veio de encontro a você na sua necessidade. Me conte a história de quantas vezes você saiu em socorro amável a favor dessa pessoa. Você vai descobrir que essas pessoas não têm relacionamentos. Ok. Me dê uma relação da sua parentela, os mais próximos. Desses seus parentes mais próximos, pai, mãe, filho, sogra, cunhado, esses mais próximos, sobrinho, irmão, irmã. Quais são os nomes que você não fala já há 5 anos? Quais são as pessoas que você se comunica com elas pelo menos uma vez por semana? Não tem. Não tem relacionamentos. Tá, você está congregando nessa igreja há quanto tempo? Eu estou lá já tem uns 8 anos. Quem são os seus companheiros de julgo? Aqueles que oram com você, que buscam a face do Senhor junto contigo, que estão com você nas tuas aflições, nas tuas tristezas e nas tuas alegrias. Não, quando eu preciso eu chamo o pastor. Tá certo. Aí eu pergunto: por que você não se relaciona com essas pessoas todas nesse nível que eu estou conversando? Não, pastor, porque é o seguinte: as pessoas, ser humano é difícil, né? É complicado. É mais fácil lidar com um animal do que com um ser humano. Agora eu estou curioso, porque tem um mandato social onde o Senhor nos responsabiliza não só em reproduzir a imagem dele, mas nos relacionarmos bem com ela. Como assim é mais fácil lidar com bicho do que com gente? Que blasfêmia do Satanás é essa? Olha, essa frase vem direto da secretaria do inferno, e eu lhe asseguro isso. Não pode ser mais fácil
você lidar com animais irracionais, se relacionar com eles, do que você se relacionar com aqueles que carregam a imagem de Deus. Não pode ser mais fácil você se relacionar com um animal irracional do que você se relacionar com aqueles que receberam também o Espírito Santo, assim como você recebeu. Essas frases e respostas, depoimentos e relatórios depois de um coração que nunca se esforçou, que nunca buscou a paz. A ideia de paz desse tipo de gente é: fique longe de mim, para que eu não tenha conflitos. Quando a intenção é: transborde paz, onde você colocar a planta dos teus pés. Na missão dos 70 lá, que o Senhor mandou de 2 em 2, ele disse: vá de cidade em cidade, vá de casa em casa, na casa que lhe abrir a porta, ali fique, até que vocês promovam a paz. Até que vocês promovam a paz. Somos agentes da paz. E, ironicamente, nós nos saudamos. E aqui as saudações evangélicas são inúmeras, cristãs. Eu me lembro lá na missa católica, quando eu era católico fingido. Antes da Eucaristia, cantava-se uma música e se saía se abraçando, cantando a música Paz, Paz de Cristo. Quem já foi católico aí lembra disso? Paz, Paz de Cristo. Convertido ao Evangelho, agora em igreja evangélica, era impressionante porque cada irmão que encontrava na rua, na porta da igreja, ao chegar, ao sair, enfim, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Conhecendo e transitando no meio evangélico, alguns dizem, graça e paz. Paz e graça. Outros dizem só a paz. Outros mais empolgados dizem, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão. Nesse nosso formato de igreja reformada, litúrgico sacramental, eu gosto do cumprimento, que a paz de Cristo seja sempre contigo. E no meio do culto, antes da Eucaristia, nós nos abraçamos e dizemos, a paz de Cristo seja contigo. Se nós fizéssemos a liturgia do Locke completo, eu já pegaria o microfone aqui e eu diria para a igreja, a paz de Cristo seja convosco, e vocês responderiam, seja contigo também. Seja contigo também. E eu acho isso simplesmente maravilhoso. Quando comunicamos isso, estamos abençoando uns aos outros com a paz que excede o entendimento humano. A paz que excede o entendimento humano. Como é que ela excede o entendimento humano? Que nós podemos experimentar essa paz mesmo no fronte de guerra, trocando tiros com o inimigo. Nós podemos experimentar essa paz nos mais terríveis e complexos dos conflitos conjugais e familiares. Nós podemos experimentar e transmitir essa paz nas mais terríveis das brigas congregacionais. Porque isso é o que o Senhor fez e é esse o propósito de Deus para com as nossas vidas. Por que eu disse ironicamente? Porque algumas dessas pessoas que apertam a mão e dizem essa fraseologia não quer nem saber do outro. Não se interessa pela vida do outro. Não se importa com o outro. Não compartilha de si com o outro. Nunca se mostrou um pacificador para com o outro. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Só buscar a paz é meio trajeto. Lembra lá da dinâmica da transformação completa?
do que nós chamamos, especialmente na área do aconselhamento bíblico, lidando com autoconfrontação, nós chamamos de despojamento e revestimento. Não é suficiente só deixar de fazer o que é errado. Tem que se passar a fazer o que é certo. Não é suficiente só deixar de fazer o errado e fazer o que é certo. O que eu faço de certo tem que abençoar o outro. Agora eu experimentei santidade. Como é que se dá essa dinâmica? Nós somos transformados no nosso entendimento pela palavra de Deus. Então nós nos despojamos, nós deixamos de praticar o mal. E agora nós passamos a buscar e praticar o bem. Mas esse bem tem que alcançar o outro. Olha o que está dizendo o versículo 11. Busque a paz. Isso é o suficiente? Não. E empenhe-se para alcançá-la. O quanto nós temos nos empenhado? Eu me empenho, pastor. Cada vez que alguém pisa no meu carro, eu saio da igreja e vou para outra. Essa é a minha forma de buscar paz. Eu me empenho, pastor. Quando começam as brigas, os conflitos, eu canto, eu cantarolo, eu vou embora, eu saio, dou uma volta, vou fazer uma caminhada, vou pedalar, vou para a academia. O que você fez para alcançar essa paz? Sofri humilhações, suportei coisas que não é qualquer um que suporta. Muito bem, primeiro passo. Botou o pezinho direito na frente ou o esquerdo, seja qual for a sua forma de andar. Agora vamos botar o outro pezinho junto. Muito bem. Primeira parte da lição. Eu aceitei a humilhação, eu aceitei ser humilhado. Bom, você agora está se empenhando para alcançar a paz. Você não é só uma pessoa que está buscando a paz, você está se empenhando para alcançá-la. Me portei com humildade diante do outro. Aceitei a humilhação do outro e coloquei na conta da misericórdia do Senhor. Deixa eu me empenhar um pouco mais. Do que demanda de mim? Durante quanto tempo eu conheço gente que se empenha em oração, e eu acho isso muito legal. Eles até chamam de campanha, nada contra o termo, contanto que isso não traga números místicos, um tempo místico e algo místico sobre a palavra campanha. Mas olha só, quando o indivíduo se empenha em oração, ele faz um projeto para daqui 3 anos e ele passa 3 anos orando. Senhor, eu quero passar no concurso. Senhor, eu quero chegar então. Senhor, a casa própria, sei lá, um casamento, alguma coisa assim. Ele se empenha em oração. Mas eu vejo pouca gente na igreja se dedicando, se esvaziando, se humilhando aos pés da cruz de Cristo, buscando a face do Senhor para alcançar a paz. Não, pastor, eu oro pelo meu casamento. Como é que você está orando? Para que Deus transforme a minha esposa. Deus precisa transformar a minha esposa. Estou orando para que ela seja transformada. É a minha forma de buscar a paz no casamento. Mas vem cá, amigão, você não precisa de nada, não? Vem cá, minha amiga, você não precisa de nada, não. Você não precisa derramar nada lá. Você não precisa orar nada a respeito de você. Buscar a paz na vida conjugal não é simplesmente orar para que Deus transforme o outro. É dizer, Senhor, como eu posso ser o instrumento da tua paz para o meu cônjuge, toda a vida que os conflitos dele se manifestar, isso se transformar em agressividade para mim, para o casamento, para a família, para a vida com o Senhor, na igreja e na sociedade. Se empenhe. Aceitou a humilhação no passo, agora vai clamar ao Senhor por essa paz. E a paz não consiste meramente na transformação do outro. Isso entra também no pacote. Que tipo de palavras e que tipo de comunicação eu desenvolvo? Essa pessoa tem que saber que ela está errada. Deixa eu mostrar os erros dela. Eu prefiro que você mostre a perfeição de Cristo, porque aí os erros dela vão gritar.
Todos os erros dela vão gritar altissonantemente, de tal maneira que será difícil suportar o grito desses erros, quando alguém que está promovendo a paz simplesmente revela Jesus para o outro. Simplesmente revela Jesus para o outro. Busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Já fiz a minha parte, pastor. Fui lá e disse, olha, eu quero lhe pedir perdão, mas a pessoa continua indiferente. Empenhe-se por alcançá-la. Esses dias um aluno meu, um amigo querido, disse, pastor, me fale um pouco sobre o aconselhamento redentivo. Ele é também aconselhamento bíblico? É claro que eu disse sim. O aconselhamento redentivo é também aconselhamento bíblico. Nós somos da linha noutética, da linha do aconselhamento bíblico que trabalha a confrontação do coração e seus pecados com a palavra de Deus. O aconselhamento redentivo também faz isso, mas de uma forma mais suave. E mesmo no aconselhamento noutético, às vezes eu faço um procedimento de aconselhamento redentivo para a vida das pessoas. Eu me lembro da história de um pastor que é o mestre no Brasil do aconselhamento redentivo, doutor pastor Vadislau Martins Gomes. Ele disse de um pastor que o procurou porque estava insuportável o conflito com o seu conselho local na igreja, e havia lá um presbítero com um coração inflamado, que havia se levantado contra esse pastor, difamado, caluniado, e estava fazendo de tudo para o destituir do cargo de pastor daquela igreja. E o pastor procurou então o reverendo Vadislau e disse, como é que eu lido com essa situação? E ele disse, na primeira oportunidade que você tiver, sem lisonja, em qualquer situação pública da igreja, enalteça as qualidades desse presbítero. Torne conhecido que você reconhece as qualidades dele e que você está disposto à paz com ele, ignorando os seus pecados. Ignorando os seus pecados. Ignorando em que sentido? Eu não quero te julgar como pecador. Eu quero ver você um servo fiel aqui na igreja, fazendo o teu papel e abençoando a igreja. O pastor voltou e disse, eu fiz, e ele não mudou nada. Comece a se relacionar com ele mais de perto. Comece a se relacionar com ele mais de perto. Como? Tem alguma data comemorativa? Semana que vem é o aniversário dele. Bata a porta dele sem marcar. Descubra os horários dele e bata a porta dele na hora do café da manhã, na hora que estão preparando o café da manhã, acendendo o fogo da chaleira para fazer o café. Chegue com uma cesta de café da manhã e tome café da manhã com ele. E diga para ele com isso que você se importa com a vida dele, que você está alegre com a data comemorativa dele e que você quer fazer parte da história familiar dele, da história dele. Leve uma cesta de café da manhã para ele no dia do aniversário dele. O pastor foi lá, voltou depois, disse, e aí, como é que está a situação? Parece que o coração do homem está começando a amolecer. Foi muito bem. Agora, na primeira oportunidade, você tem alguma agenda que você sai para jantar com a tua família? Está chegando a data, pastor, no dia da nossa volta, minha esposa, os filhos, convide esse irmão, junto com a família dele, para jantar no lugar especial que você janta com a sua família nessa saída. E pague a conta dele. Pague a conta dele. Convide. Resultado, aquele indivíduo que era contrário ao pastor, simplesmente depois em confissões posteriores, simplesmente por não ir com a cara do pastor, agora viu que o pastor era um homem de paz, que ele não estava na igreja para guerrear com ninguém, com nenhum membro, com nenhum presbítero, com ninguém do conselho. Empenhe-se por alcançar essa paz. Não, já fui lá e pedi perdão. Não empenhe-se. Mas alguma coisa que você possa fazer. É o marido, já pediu perdão a ele? Faça o jantar favorito dele, o prato favorito. É a esposa, já fez a sua parte pedindo perdão? Traga-lhe flores e chocolate. Se empenhe para conseguir essa paz.
Se empenhe para conseguir essa paz. É o irmão da igreja que você não vai com a cara, descubra qual é o ministério que ele faça parte e trabalhe lado a lado com ele. Esteja lado a lado com ele. É alguém, um colega de trabalho, comece a sentar para almoçar perto dele. Comece a ouvi-lo. Comece a dar espaço para ele. Como diz a gíria, comece a dar uma moral para ele lá no trabalho. Comece a ouvi-lo, mesmo que você seja superior. Faça isso. Se empenhe, se esforce no nível de Jesus Cristo, que foi até a cruz para isso. Agora, essa paz não será conseguida no exterior, se não for depoimento de uma paz no coração, uma paz que você já recebeu da parte de Deus. Aí você pode se empenhar em promover ela nos seus relacionamentos. Aparte-se do mal, pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Agora, por que eu faria isso? Isso me parece exaustivo demais. Isso me parece cansativo demais. E o resultado não é garantido. O resultado não é garantido. O que eu preciso, por que eu deveria fazer isso? Me desgastar com isso? Sofrer com isso? Me humilhar com isso? Por quê? Versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Por isso, esses olhos do Senhor que repousam sobre os justos não é de um Deus caçando falha em seus filhos para puni-los. Quer dizer que o olhar do Senhor te é favorável. Quer dizer que as preocupações do Senhor estão sobre a sua vida. Quer dizer que o Senhor se interessa e quer muito que você chegue nesse nível. Por que eu faria isso? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. O Senhor quer ouvir os seus justos dizendo: eu tenho dificuldade de ter paz. Eu sou um inimigo da paz. Eu tenho buscado a paz só em certo nível. Eu não tenho me empenhado suficientemente para alcançar essa paz. E aí o culto é uma tortura, as orações são uma tortura, a Eucaristia é uma tortura. Porque você sabe que o coração está em conflito com alguém, ou com o mundo todo, ou com a própria paz. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O rosto do Senhor está contra os que praticam os males. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o Senhor disse que eu devo praticar isso, porque isso é bom. Porque os seus olhos estão sobre mim. Porque os seus ouvidos estão atentos à minha oração. É por isso que eu tenho que proceder assim. O apóstolo Pedro foi buscar esses textos para aplicar à sua comunidade na Ásia Menor e para chegar isso a nós lá no livro dos Salmos. No Salmo 33, no versículo 18, ele diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. No Salmo 34, a partir do versículo 14: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Vocês viram que o apóstolo Pedro só não disse a parte do extirpar da terra a memória? Ou seja,
tornar conhecido esse indivíduo, tornar irrelevante, insignificante, esquecível esse indivíduo que pratica o mal. Ele só não falou da parte do julgamento. Só não falou da parte do julgamento. Porque o julgamento de Deus não está sobre a vida dos seus filhos para a condenação. E o imperativo não foi criado por Pedro, mas é desde o Antigo Testamento, aqui nos Salmos. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão repousando sobre você e os ouvidos dele querem ouvir a sua súplica. Por quê? Porque ele não está favorável aos que praticam o mal. Foi guerra, foi contenda, foi lenha na fogueira. O Senhor não está favorável a você. Foi a busca da paz. Os olhos do Senhor estão favoráveis a você, os ouvidos dele estão favoráveis a você. Você está se empenhando para conseguir. O Senhor está empenhado em trazer essa paz para a sua vida e através da sua vida para a vida do outro. Agora, isso não terá o menor sentido se você, a partir do momento que escutou isso tudo, não se empenhar, não se dedicar, não se esforçar para alcançar tudo isso. Nos seus relacionamentos mais próximos, familiares, nos seus relacionamentos com a igreja, nos seus relacionamentos com a sociedade que te cerca. É isso aqui. Que Deus em Cristo Jesus nos fortaleça para praticarmos essas coisas. Curve a sua cabeça. Deus bondoso, misericordioso, eu louvo e engrandeço a Ti, porque a Tua boa mão está sobre o Teu povo e o Senhor está acampado na vida daquele que Te busca. E essa é uma vida desafiadora, cheia de conflitos internos e externos, cheia de guerras e desavenças. Não é a nossa intenção, ó Deus, sair como pacifistas em busca da paz entre as nações, embora oremos também por isso, mas é a nossa missão sermos pacificadores, aqueles que transmitem paz, mesmo quando os conflitos lhes envolvem, mesmo quando os conflitos lhes atingem. A paz que experimentamos de Ti deve transbordar e alcançar o outro, inclusive aquele que está em guerra conosco. Que a Tua boa mão seja sobre nós e o Teu ouvido atento a essa oração, para que consigamos viver dessa maneira. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.